Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Lúcia Albuquerque, estamos começando mais uma live nessa noite, falando sobre um tema importantíssimo que é a cultura do estupro e o aborto. E quem vai participar junto com a gente é a Roberta Menezes, só aguardando ela entrar para que a gente possa começar essa discussão. Peço a vocês que compartilhem, que comentem, que perguntem, para que a gente possa estar fazendo esse debate, certo? Nós contamos com a participação de vocês, tá bom? Me digam se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, para que a gente possa começar essa live, tá bom, pessoal? Só dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver como é que tá, se vocês estão me ouvindo bem. Quem estiver assistindo pode comentar aí. Se tá conseguindo me ver, se tá conseguindo me ouvir, se tá tudo bem. Só esperando a Roberta entrar pra gente começar, tá bom, pessoal? Enquanto isso, podem ir formulando as suas perguntas, tá? Para que a gente possa esclarecer com vocês. Pronto, deixa eu só ver aqui. Roberto, eu acho que você tem que pedir para participar, certo? Se você estiver ouvindo, dá uma boa noite pro meu amigo Nenel lá de Salvador, Bahia, que está aí assistindo junto com a gente. Esse tema tão que a gente sempre comenta e discute. É bom que hoje a gente vai ouvir, né? O que vocês têm a dizer, o que vocês pensam a respeito. Deixa eu ver aqui se dá certo a Roberta entrar. Pronto, chamando aqui, mandei aqui para ela ver se ela vem. Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Me ouvir bem? Respondam aí no chat. Pronto, a Roberta tá falando aqui para pedir. Bom, eu já coloquei aqui convidado, pronto, convidar. Deixa eu ver aqui se vai dar certo agora. Bom, pessoal? Pronto, deu certo. Tem que ser na vertical o celular, né? Isso, assim. Vamos lá. Tá mandando girar. Eu tenho o costume de fazer sempre do outro jeito. Agora você está deitada. Uma hora dá certo, né, Agora dá Roberto? certo. Agora dá certo. Pronto, então. Gente, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Albuquerque, sou estudante de Direito da URCA, estou no 9º semestre. Estou pré-candidata a vereadora pelo PSOL Iguatu. Sou a mãe do Isaac, o Isaac está com 20 anos. E Roberta, vou passar para ela se apresentar também. E hoje, como eu falei no início, a gente vai discutir sobre a cultura do estupro e o aborto. Contigo, Roberto. Você levanta só um pouquinho a tua câmera para a gente ver teu rosto todo. Não, Pronto, isso. Um pouquinho mais para cima. Tá certo? deixa eu ver. Afastar assim o celular. Pronto, tá ótimo agora.
Bom, boa noite a todo mundo. Meu nome é Roberta, sou feminista, estou pré-candidata a co-prefeita do município de Iguatu. Co-prefeita é vice-prefeita. E como a Lúcia bem falou, hoje nós vamos debater um pouquinho sobre a cultura do estupro e também sobre aborto, tá? Isso na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. É isso, Lúcia. Exato. Então, a gente vai começar falando sobre o conceito, né? O que é o estupro? Quando eu coloquei essa postagem, aí fizeram uma pergunta lá no meu Insta, né? O que é estupro? Então, assim, eu sei que a maioria das pessoas já sabe, né, o que é, mas não custa nada dizer o que significa na lei. Segundo o Código Penal brasileiro, o estupro ele é um crime contra a dignidade sexual, né? Contra a liberdade sexual. E no artigo 213 do Código Penal, ele fala o seguinte, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que pratique outro ato libidinoso. A conjunção carnal seria a penetração em si. Não precisa ser completa, mas seria a penetração em si. E o ato libidinoso, aí tem uma diversa vamos dizer assim, conceituação a respeito, mas tem a ver com os órgãos sexuais, genitais, tanto masculino quanto feminino, certo? E aí a pena, ela varia de 6 a 10 anos, a pena de reclusão, no caso, e se da conduta resultar em lesão corporal, ou se a vítima for menor, de 18 anos e maior que 14 anos, a pena vai de 8 a 12 anos. E também tem o caso que resulta em morte, né? Se for a conduta resultar em morte, vai para de 12 a 30 anos. E também tem o caso do estupro de vulnerável, né? Quem é vulnerável, né? É a pessoa que tem, no caso, menos do que esses 14 anos, ou então uma pessoa que não tenha como se defender, por exemplo, que foi medicada, né? A gente ouve muito falar daquele Boa Noite Cinderela, ou então uma pessoa que tem algum transtorno mental e não tem como se defender. Então, quando a gente fala de estupro, que a gente deve ter em mente que o fato principal é a liberdade sexual, é você infringir a liberdade da pessoa. E também, Roberta, muitas vezes as pessoas ficam perguntando: e aí? Prostituta pode ser estuprada? No caso, se a pessoa for casado, né? E aí a pessoa quiser ter relação sexual contra a vontade da outra pessoa, ainda assim é estupro, a lei considera que sim, porque vai diretamente contra esse objeto primordial, que é um direito fundamental nosso, né? Que é a liberdade. E também uma coisa que vocês podem até perguntar, se existe para o caso contrário, né? Se a mulher também pode ser criminalizada por estupro. Sim, mas só que cada caso tem que ser analisado, porque é muito. A gente sabe que para acontecer a penetração, para acontecer o coito em si, tem que haver a ereção por parte de um homem. Então, se ele está subjugado à força contra a sua vontade, vai ser muito difícil acontecer isso. Então, por isso que o crime, geralmente, e na maioria das vezes, é cometido contra mulheres. Mas hoje o Código Penal fala alguém. Então, isso abrange mulher, homem, LGBT, cis, não binário. Uma pessoa pode ser vítima de estupro ou ato libidinoso. E aí, Roberta, eu queria que você falasse sobre essa questão da cultura, né, do estupro. O que é essa cultura do estupro? Certo. Lúcia, antes de falar mesmo da cultura em si, é importante a gente frisar
que essa lei ela foi mudada há pouco tempo no Código Penal, né? Em 2009 é que a lei foi mudada, e aí tem o artigo 213 que trata da questão do estupro, como você bem colocou, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou a praticar, ou forçar que essa pessoa pratique, né, qualquer ato libidinoso, né? E a pena aí vai variar entre 6 a 10 anos. Se tratando de cultura do estupro, é bom a gente saber o que realmente esse termo significa, né? Esse termo, quando a gente utiliza, ele não é um termo novo para começo de história, ele é um termo que foi cunhado aí nos anos 70 pelo movimento feminista, né? Pelo novo feminismo, e aí ele é usado para abordar as diversas maneiras como a sociedade ela culpabiliza as vítimas, né, que sofreram por violência sexual. Além de culpabilizar as vítimas pela violência sexual, essa mesma sociedade ela normaliza o comportamento sexual violento dos homens. O comportamento sexual violento dos homens é naturalizado, é normalizado. Então, a violência sexual, como ela passa a ser normalizada nessa nossa sociedade, então a culpabilização é da vítima que sofreu, né? Então isso significa que existe uma cultura do estupro. Lúcia está com um pouquinho de interferência. Eu acho que é aí, não sei. Aqui eu estou ouvindo bem. Deve ser a internet, alguma coisa. Pode ser. Então, gente, como consequência, né, essa cultura do estupro, ela naturaliza os atos, os comportamentos machistas, sexistas, misóginos, que estimulam as agressões sexuais e outras formas de violência contra as mulheres. Como Lúcia falou, na lei está alguém, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que sofrem estupro são mulheres, meninas, né? Os meninos também estão dentro dessa violência, né? Desse número da violência sexual. Então, a nossa sociedade, como ela é uma sociedade extremamente machista, sexista e, portanto, violenta contra as mulheres, que é baseada sobre as desigualdades de gênero, então há um processo de desumanização e de objetivação das mulheres. Então, acaba sendo um processo tido como algo normal a gente objetivar, a gente desumanizar as mulheres. E essa desumanização, né, que no caso dá respaldo a essa cultura do estupro, a cultura do estupro ela faz parte de um sistema muito maior que nós chamamos de patriarcado. O patriarcado ele acaba se alinhando aí ao sistema capitalista, né, ao racismo. E aí quando a gente define patriarcado, a gente quer dizer o quê? Que é um pacto masculino para estabelecer e manter o controle sexual por meio de violência dos homens sobre as mulheres. Então, se trata de um controle sobre as mulheres. Então, no sentido de manter a dominação, a opressão sistemática, a exploração. Antigamente, a existência tanto de uma economia doméstica, né, que é uma economia organizada, tanto que também permitir os meios da produção diária e a produção da vida que está por meio da economia doméstica. E aí, a solidariedade nesse sistema patriarcal entre os homens, né? Independente da classe social em que eles estejam, da questão racial também, existe aí uma hierarquia que é baseada na solidariedade dos homens, né? Que trata de uma relação, como a Safiotti definiu, né? Uma relação privada, mas que é uma relação civil que dá direitos sexuais aos homens e às mulheres. É isso. Pois a gente escuta sempre, Roberta, por exemplo, ela sai com aquela saia daquele tamanho, né? Aquele shortinho, aquele salto, aquele brinco, aquele batom, como você estava falando, colocando sempre a culpa na vítima. E existem diversos tipos de estupros. Esses que eu falei, a lei mais recente também, que veio agora em 2018, para qualificar também outras formas que não estavam descritas no Código Penal, e ela
fala sobre a importunação sexual e a divulgação da cena do estupro. Porque, por exemplo, né, até então era muito comum a gente ver aquela coisa, inclusive agora no carnaval foi bem divulgada a questão do beijo roubado, do beijo forçado, e também muita cena na internet de estupro de crianças, de menor, pornografia infantil. E aí também a questão de estupro coletivo, ultimamente a gente tem visto muito, é terrível isso, e estupro corretivo, né? Isso a gente vê muito em pessoas LGBTQIA+. Por exemplo, em mulheres lésbicas, né? Tem aquela cultura de dizer que ela é lésbica porque não encontrou o cara certo, ou isso assado, interferindo na liberdade da pessoa. Então, essas amparos legais, apesar de que o Código Penal já vem desde 1940, e essas alterações na lei, a pandemia, nada disso conteve os casos. Infelizmente, o caso de violência sexual contra a mulher, contra inclusive mulher idosa, contra menor, tem sido cada vez maior, que acaba culminando com o outro assunto, a questão do aborto. Antes de fazer a live, eu dei uma pesquisada sobre o que se tem, né, na internet sobre isso. E o que eu percebi é que o Brasil é um dos países que mais criminaliza o aborto, beirando inclusive a legislações semelhantes a de países que são estritamente contra, tipo o Vaticano, por questões religiosas. E aí, só fazendo um adendo na questão do estupro, né? Que tem a questão também que eu estava discutindo até hoje no grupo de direito da faculdade, sobre a prescrição do crime. Para quem não sabe o que é prescrição, é quando o crime ele não pode ser mais julgado, né? Ele perde o direito de punir pelo Estado, né? Por conta do lapso temporal. Então, normalmente, o crime de estupro, com 20 anos, a vítima não pode mais denunciar após os 20 anos. Só que eu acho que você até pode também, Roberta, falar sobre isso. É um crime que ele é cometido em vários aspectos contra a pessoa, principalmente no âmbito psicológico. Então, num primeiro momento, há a negação, depois há a vergonha, depois há a pressão da família, da sociedade, da religião. Então, até a mulher criar consciência para ir denunciar um caso, ela enfrenta uma série de situações constrangedoras, vexatórias e de próprio reconhecimento. Então, a gente entende que esse tempo e ser um crime que é passível de prescrição é um retrocesso muito grande. Apesar de que o Senado, no ano passado, votou um projeto que, para tanto o feminicídio quanto o crime de estupro, eles passem a ser imprescritíveis, ou seja, a qualquer momento a pessoa possa denunciar, ainda não foi aprovado e ainda não foi alterado. E corre o risco de não ser alterado, porque ele mexe diretamente com a cláusula que a gente fala que é pétrea da Constituição, que não pode ser alterada. Então, eu vejo que hoje há na nossa sociedade brasileira uma cultura de acobertamento, principalmente quando acontece no seio familiar. Aquela coisa que, ai, não, isso é vergonha para a família, porque muitos casos acontecem entre familiares, entre parentes. Está aí o caso da menina, né, de 10 anos, era estuprada pelo tio há 4 anos. Eu discutindo com algumas pessoas ainda tiveram a coragem de culpabilizar a vítima, uma criança de 6 anos. Como você pode culpabilizar uma criança de 6 anos? Eu ouvi coisas do tipo, essas crianças de hoje estão muito atiradas. Imagina, isso assim, é de doer o coração, de cortar o coração. Você tem uma filha, não sei quantos anos a Elis tem. 5. Pois é, imagina, você ouvir uma coisa dessa, né? Porque eu ouvi, inclusive, sobre o papel fundamental da educação sexual, porque as crianças são ensinadas a obedecer aos adultos.
Então, na cabeça da criança, ela não sabe que aquilo está violando o corpo dela, ela não sabe que aquilo é errado, ela não sabe muitas vezes se ela não tiver uma educação em casa, uma educação na escola. Então, às vezes, o pessoal fica combatendo, nós que temos um posicionamento para a educação sexual nas escolas, achando que a gente quer que as crianças façam sexo. Não é isso, gente. O que a gente quer é evitar casos terríveis como esse. Né? E eu vi, Roberta, que até você comentou dessa questão, né, que o médico foi autorizado judicialmente, mas ele se negou, porque o médico tem essa liberdade de escolher se ele vai fazer, né, o ato de aborto ou não, e aí a criança teve que ir para outro estado para poder fazer o procedimento. Quer dizer, a gente vê a que ponto chega a nossa sociedade brasileira, né? Isso. Lúcia, você até colocou no início, da sua fala elementos que fazem com que a gente reforce, né, a tese que existe sim uma cultura do estupro. Por exemplo, quando você diz, né, que ouviu alguns comentários, eu também ouvi, né, de pessoas, inclusive por parte de mulheres, dizendo: mas essa menina sofreu violência sexual dos 6 anos até os 10 anos e não falou nada, né? Então, isso é uma forma de manifestação da cultura do estupro. Ela está tão enraizada, tão introjetada em nós, né, na sociedade como um todo, que a gente esquece, né? A gente não se indigna com o que acontece em relação ao estupro. Não é à toa que aquela pesquisa do IPEA falou que há uma tolerância social à violência sexual contra as mulheres, que diz assim, que os entrevistados, quase 70%, colocavam a culpa na vítima, justificando o estupro pela roupa que elas usavam, né? Como a forma como se comportam. E isso não justifica, independentemente da roupa que a gente esteja, do local que nós estejamos, o horário, não importa, o estupro pode acontecer. Então, a justificativa da violência acaba recaindo sobre a vítima. E isso faz parte da mentalidade da cultura do estupro. Então, por exemplo, cantadas de rua. Quem foi a mulher? Qual a mulher nunca levou uma cantada, né, na rua? Nunca ouviu uma piada sexista? Nunca sofreu assédio moral ou sexual? Algum tipo de ameaça por ser mulher, né? Estupro, feminicídio. Então, tudo isso faz com que nós mulheres a gente viva em constante ameaça. Isso é cultura do estupro. Ela é violenta, ela traz uma série de consequências para a vida das meninas, das mulheres e fere diretamente os direitos humanos das mulheres. Então, como você bem colocou, é uma cultura que é estimulada a todo momento, que objetifica as mulheres, ou seja, torna as mulheres mercadorias. Um exemplo, os meios de comunicação constantemente transformam as mulheres em mercadoria, em objetos sexuais, né? Seja na propaganda, seja nos programas de televisão, até nos telejornais, geralmente coloca. Eu estava assistindo até outro dia, né? O homem sentado à mesa, a mulher em pé, e ele era o responsável, né, por tratar da parte econômica, né, do jornal, essas coisas, e a mulher era mais como se fosse lá uma animadora. Eu não vi aquela profissional sendo tratada como jornalista, né, até infantilizada pelo homem, né, pelo seu colega de trabalho. Então, ao tornar a mulher objeto, há um processo de culpabilização da vítima. Muitos não veem problemas em a mulher ser assediada na rua, né? Isso a gente sofre diariamente. Então, tudo isso, os meninos, né, desde cedo, são incentivados a serem pegadores, as meninas a aceitarem a violência dos meninos já pequenos. Quem nunca botou um filho, homem, vai, meu filho, beija a menininha, você já namora com ela, né? Toque na sua coleguinha, pegue, agarre e beija. A gente não, que eu acho isso ridículo, mas tem pai e mãe e o resto da sociedade que acha lindo, né, o menino já desde cedo agir dessa maneira, de maneira violenta, né? Tirando a liberdade das meninas, sendo agressiva com as meninas. Isso não O, tem nada de bonitinho. Isso é machismo. o ditado que eu mais escutei ao longo da vida inteira foi tipo assim:
Quem tiver suas cabritas, que prenda, porque meus bodes estão soltos. Mães e pais de meninos falando isso. Eu sou mãe de menino e eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu criei um homem respeitador, pelo menos até agora. Não tive nenhuma queixa nem dele, nem das coleguinhas e tal, porque eu criei de igual para igual. Não tinha na minha casa, tipo, lavar louça para mulher, lavar banheira para mulher, homem vai pregar parafuso e montar isso. Não, era todo. Tanto que está tendo agora uma campanha nas redes sobre isso, sobre coisas de mulher e de homem, e que, na verdade, são coisas de pessoas. Né? Todo mundo tá para fazer as mesmas coisas, tem as mesmas liberdades. Eu gosto muito de falar de vários documentários e filmes, porque às vezes fica mais lúdico para a pessoa ver. Eu não sei se você já viu um francês, né, um documentário curtinho, que é Maioria Oprimida. E aí o autor, a autora, não sei, mostra os papéis invertidos na sociedade. As mulheres se comportando como homens e os homens se comportando como mulheres. E eu acho muito lúdico, porque a gente só percebe a violência que a mulher sofre em todos os aspectos se a gente se colocar no papel dela. Mas é muito difícil para um homem se colocar no papel de uma mulher, porque desde o nascimento já tem essa cultura machista, muitas vezes entronizada ali no meio familiar. É por isso que é necessário essa desconstrução, é por isso que a gente escolheu esse tema hoje para falar da cultura do estupro, que está diretamente ligado à questão do aborto. Como um país como o Brasil, eu vi isso também, os locais que têm o índice mais alto de estupro, que fica geralmente para a região norte e oeste, que é Acre, Mato Grosso do Sul e tal, é o índice que tem também o maior número de aborto, mas não é aborto legal, aborto clandestino, porque não é. A gente tem que entender que o aborto existe. A gente não pode tampar os olhos e dizer que não existe. Se ele existe, pessoas estão fazendo e por quê? E a gente tentar entender que isso é algo que uma sociedade que se diz um Estado democrático de direito não deveria estar intervindo sobre o corpo das mulheres ou o livre-arbítrio das mulheres, mas aquilo que pode impactar numa conduta que vai afetar todos. Por exemplo, o porte de arma. O porte de arma tem um impacto enorme, porque eu posso cometer crime contra mim, contra os meus familiares, contra os meus vizinhos, animais e tal. E o aborto diz respeito somente àquela pessoa, àquele indivíduo. Então, cada caso tem que ser analisado e não ser, vamos dizer assim, ser votado em um plebiscito, porque é algo que diz respeito às mulheres, que é ao corpo da mulher, à individualização. E eu vejo sempre uma campanha que me marcou muito, foi meu corpo, meus direitos. Então é uma decisão que cabe à mulher, porque nenhuma mulher quer abortar por livre e espontânea vontade. Por falar nisso, eu vou falar também do aspecto legal. O próprio Código Penal, ele traz também as duas possibilidades de aborto legal, né? Que ele não é punido quando ele é praticado por médico, o chamado aborto necessário, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Justamente por entender que o direito à vida é um direito fundamental e o direito da mãe, nesse caso, acaba sendo superior ao do feto, né? Se compromete a vida dela. O segundo caso é o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que é esse mesmo que a gente está falando aqui. Inclusive, citamos o caso dessa criança, que é legal, é permitido por lei, e mesmo assim teve todo esse tabu, essas manifestações para que ele não ocorresse, para que a lei não fosse cumprida. E em 2012, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu também para não punir os abortos em casos de fetos com anencefalia.
Só que o problema é o quanto demora essas decisões. Às vezes sai depois que o feto, que o bebê nasceu e morreu logo em seguida. Então, assim, é como eu falei, em termos de legislação, em termos de mundo, o Brasil anda muito atrasado, tanto nessa questão da cultura do estupro, quanto na questão do reconhecimento do direito ao aborto como um direito que diz respeito à mulher. Uhum. Lúcia, só te complementando, no início você falou, né, continuando a história da cultura do estupro, né, como ela é naturalizada, e aí a gente escuta muitas vezes, foi estuprada porque saiu tal hora, né, estava de saia curta, estava indo para uma festa, não deveria estar saindo sozinha à noite, né, ela estava provocando. Então, isso são exemplos também de cultura do estupro, né? E geralmente quem diz isso é o que nós chamamos de cidadão de bem, né? Que de bem não tem nada. Ele diz assim, ó, se tivesse em casa, nada disso aconteceria. Mas a gente sabe que a violência sexual contra as meninas, contra os meninos, contra as mulheres acontece em casa. A maior parte das vezes o estupro é em casa, é o estupro da esposa, quando a esposa não quer fazer sexo, ela é obrigada a fazer, isso é estupro, né? As crianças completamente vulneráveis, aos homens adultos, né, também. Então, dentro de casa a gente não tem segurança também nenhuma, né, nenhuma. Então, isso é muita hipocrisia dessa sociedade. Então, primeiramente, para a gente chegar à história do aborto, né, a mulher, ela nunca é vítima, ou, desculpa, a mulher, ela nunca é culpada, né, ela é a vítima, e o estupro, ele não tem nenhuma justificativa plausível. A segunda coisa é que o estupro não pode ter a justificativa, como a gente colocou, certo? E a gente não pode tolerar. Ou seja, ele acontece em diversas situações, dentro de casa, na universidade, na igreja, né? Lá na igreja, o pastor, o padre, ou seja, pessoas que estão acima de qualquer suspeita, os partidos políticos, nos bairros ricos, né, de classe média, nos bairros populares, nas escolas. Então, tem. E aí faz isso, porque no nosso país tem anualmente cerca de 527 mil tentativas de estupro, só que apenas 10% dos casos é que são registrados. Ou seja, 10% dos casos têm registrado uma subnotificação. Então, se o número já é alto, imagina essa prospecção que é feita de 527 mil casos. Né? São muitos casos de estupros ou tentativas ou fatos consumados que muitos deles não chegam a ser denunciados. Então, é muito grave, é muito difícil você chegar numa delegacia e denunciar, né? Porque lá você vai ser questionado, né? Você fazer um monte de perguntas, às vezes é o marido, né? É o ex, então tudo isso está dentro do sistema patriarcal, né, que autoriza, geralmente, a violentar as mulheres. Só lembrando que em 2017, a gente viu o coletivo feminista Rosa Deputada, na Universidade de Guadalajara, justamente no marco do movimento contra aquele crime brutal que aconteceu com aquela menina de 16 anos que foi estuprada por cerca de 30 homens. E pelo menos um deles era conhecido dela, era o seu namorado. Está entendendo? Outro caso que aconteceu dias depois, em 2017, foi uma menina lá no Piauí, de 17 anos, né, que foi estuprada por 5 homens. E um deles também era próximo da garota. Ou seja, acontece também na nossa zona de convivência. Outro caso aconteceu também em São Paulo, né, onde a menina foi arrastada, e trancaram essa menina de 12 anos, né, e foi estuprada desculpa, ela foi carregada dentro da escola para o banheiro, ela foi arrastada até o banheiro e foi estuprada por 3 alunos, certo? No caso do
no mês passado, né? A gente teve o caso daquelas 3 meninas que saíram para passear, ou fazer uma caminhada e não voltaram para casa. Foram violentadas também sexualmente, e aí, como você falou, o caso da menina Vitória, de 10 anos, né, que o estupro, ou que o aborto foi concedido, porque se trata de um aborto legal, como você falou, o estupro, né, ele é um das está lá dentro da lei que, nesse caso, é permitido a mulher recorrer ao serviço de abortamento legal, mas a gente sabe que a peregrinação é muito grande. Você se depara com profissionais de saúde, com instituições de saúde, hospitais que não estão dispostos a colocar a lei em prática. Além do que, os serviços de abortamento legal no nosso país, eles são muito escassos, né? São muito escassos. Por exemplo, aqui em Iguatu, uma garota foi estuprada e engravidar, né? Qual é o serviço específico voltado para essa menina? Nós não temos nem o direito de ter filhos, né? O fato de você engravidar não significa que você vai ter direito a ter aquele filho em condição de dignidade. Imagine se você pensa em abortar mesmo quando se trata do aborto permitido em lei, né? Então, a gente ainda tem muito a avançar no nosso país, mas a gente se encontra num contexto extremamente conservador, né? Em 2013, 2013 não, 2013, a gente teve um avanço durante o governo Dilma em relação às situações de violência sexual que passaram a ser obrigatoriamente atendidas na saúde de maneira integral, né? Ou seja, os hospitais devem oferecer às vítimas de violência o atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. Quando a gente chega agora, né, em 2020, depois do caso da menina de 10 anos, é baixada aquela portaria pelo pseudo-ministro da Saúde, a gente pode dizer que ele é ministro da Saúde, ele é um militar, ele não tem formação nenhuma em saúde, aí ele baixa uma portaria para restringir cada vez mais o acesso das mulheres ao aborto legal, que atinge diretamente quais mulheres? As jovens, pretas, da periferia, pobres. Porque a mulher rica, gente, de classe média, ela faz o aborto numa clínica de fachada, numa clínica ginecológica de fachada. Ela paga pelo aborto, às vezes ela sai até do país para fazer aborto de dia legalizado. Mas aqui no nosso país ela consegue também, se tiver dinheiro, faz o aborto. E as mulheres negras pobres, jovens, acabam pagando com a própria vida por recorrer ao aborto clandestino. Então é hipocrisia. Isso, Hipocrisia causa hemorragia. Tá? Então, isso que algumas você têm falou, direito, Rob, outras não. isso que você falou é muito real, porque eu tô olhando assim pro lado, gente, para ver os comentários do pessoal, viu? Dá até boa noite, pessoal que está aqui participando com a gente. Sintam-se à vontade para perguntar, tá, gente? Isso que você falou é muito real, porque se você vai e procura as taxas de mortalidade do aborto legal realizado no hospital por médico e tal, é diminuta. Agora, se você olha a mortalidade dos abortos clandestinos aí, e complicações deles é enorme. Então, assim, a gente verifica também que é um dos índices altíssimos de suicídio entre os adolescentes, inclusive essa questão do aborto indesejado, da gravidez indesejada na adolescência. Então, assim, o que a gente quer é justamente preservar a vida dessas mulheres, é realmente regular. O Estado ele não pode virar e dizer assim, não, a gente proíbe aborto, quem fizer vai para o inferno e tal, questões religiosas ou questões, nem sei como qualificar. Existe o problema, como vamos resolver? Né? Primeiro essas questões legais e depois também tentar ver em relação, como eu disse, né? As outras questões, porque existem casos que o feto não tem condições de sobreviver além da anencefalia, más formações congênitas e vários outros motivos. E mesmo assim o Brasil é restritivo. Por exemplo, no continente africano,
em torno de 32% dos países, eles contam com leis que permitem o caso de aborto, por exemplo, de anomalia fetal grave, que não é permitido aqui. Aqui é no caso de anencefalia, e não está nem no Código Penal, foi uma decisão do tribunal que foi aceita em 2012. Então, a gente não está falando de eugenia, a gente está falando de situações de aborto seletivo, por uma doença que ela é limitante da vida do feto. E na América Latina e Caribe, já cai para 17% os países que têm uma legislação nesse sentido. E nós não somos parte desses 17%, a gente está ainda menos, para você ver como o Brasil está atrasado em relação a isso. E quando a gente fala dessa portaria que você falou, Roberta, para constranger ainda mais a vítima, perguntando um monte de coisa, porque é como eu falei, eu vou até citar um caso aqui, vocês podem até achar que eu estou me expondo, mas eu acho importante. Eu passei por situações semelhantes de abuso quando eu tinha 6 anos de idade. E durante a minha vida toda eu não consegui reconhecer isso e tal, e eu nem me lembrava também, porque há essa fase realmente de negação, de não se lembrar e tal. E quando eu fui tentar denunciar, eu fui completamente retaliada, que a culpa era minha, porque eu não disse nada na época, porque eu estava gostando, imagina, com 6 anos. Que eu estava gostando, que eu era conivente, que era isso, que era aquilo, que era mentira, que eu queria denegrir o familiar que tinha feito isso. E a família foi toda contra e tal, e tal, e tal. Enfim, quando eu consegui me fortalecer o bastante de denunciar, uns 10 anos atrás, eu denunciei no Facebook e tudo, e a família toda me excluiu, e foi aquele, Lúcia tá louca e tal. E isso influenciou tanto que eu acabei tendo crise de bipolaridade após esses episódios. Aí tá, passou. Quando foi no ano passado que realmente eu conheci os meus direitos, fazendo o curso de direito, que tomei coragem de denunciar, não podia mais, porque já tinha mais de 20 anos, o crime já estava prescrito. Então, imagine, eu me considero uma privilegiada por ter acesso à educação, à água, à moradia, todos os direitos básicos. Demorei 30 e tantos anos da minha vida para entender esse direito e a questão de denunciar e tudo. Imagina essa realidade dessa mulher que você citou. Pobre, negra, muitas vezes analfabeta, às vezes trabalhando de doméstica, às vezes o estupro é promovido pelo próprio filho do patrão. Então, assim, são tantas situações adversas, sabe? Que é horrível isso de você culpabilizar a vítima ou não permitir que ela tenha direito a decidir sobre o seu corpo e ainda amaldiçoá-la, excomungá-la, colocá-la parte da sociedade por ela não querer que um fruto de um ato criminoso que ela vá ter que carregar esse fruto pelo resto da sua vida. Então é algo gravíssimo. E deixa eu só ver o que a Márcio está falando aqui. A Simone Almeida dando parabéns pelo debate, a Divanildo também dando boa noite, Leni Lúcia, boa noite. Ele disse que fui criado numa família machista, mas procuro compartilhar as tarefas domésticas e vencer o patriarcado. Que bom, né? E o José Márcio, temos de ter uma política municipal para atendimento à saúde da mulher, longe dos dogmas religiosos. Exatamente, a gente sabe que o Estado é laico. E a gente, apesar de estarmos fazendo pré-campanha para o município de Iguatu, não tem como a gente não falar em Bolsonaro, nesse avanço da Damares, com esse Ministério da Família e da Mulher que a gente vê indo na contramão, né, Roberta? Sim. Inclusive, Lúcia, se a família tradicional do bolsonarismo quer empurrar a goela abaixo, é a família da Flor de Lis, acho que ninguém quer, né? O Ninguém pessoal quer, fez gente, pelo essa amor de ironia, Deus. Essa é a cheque e família mate, tradicional né? que esse governo quer impor. Oi? O Como é, pessoal Lúcia? fez até ironia. Ela é a primeira dama como cheque, né? Fazendo alusão a Queiroz, e ela mate, cheque mate. Exatamente. Ai, E assim, eu estava até assistindo o programa
do Greg News, né? Do Gregório, e aí ele tem um programa só sobre a Damares, que foi semana passada, né? Enquanto a gente levava a Damares na brincadeira, no deboche, a gente não, né? Parte da esquerda, significativa da esquerda, que era cortina de fumaça, né? A gente sabe o quanto Damares é perigosa, né? Para os diversos tipos de família que existem no Brasil, não existe só uma configuração, ela é extremamente perigosa para os povos indígenas, para as mulheres, para as crianças, né? Então, assim, hoje, né, não de hoje, mas a nossa sociedade sempre ela foi muito conservadora, ela sempre, como o Márcio colocou, né, através da religião, da Igreja Católica, e agora desse tal de neopentecostalismo, né? Então, essa questão do aborto, essa discussão e o avanço da legislação é sempre travado no nosso país. A gente não consegue avançar na legislação. O que há, na verdade, são várias ameaças, inclusive em relação ao aborto que é garantido em lei, que diga a portaria que o seu ministro da Educação editou semana passada, que inclusive já teve uma negativa, né, da Câmara dos Deputados, através do presidente da Câmara, e também do Supremo Tribunal Federal, porque ele faz desconto total aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, não um setor da Igreja Católica, né, os evangélicos, eles estão favoráveis ao aborto, mas existem divergências dentro dessas próprias igrejas, que nós sabemos, né, como o grupo católicos pelo direito de decidir. Então, esses argumentos teológicos, né, pastorais, esse grupo alternativo das católicas, ele dá visibilidade a esse tema da igreja, né, e elas são defensoras da escolha das mulheres. Então, um aborto é considerado um procedimento extremamente complexo, não é uma decisão fácil para nenhuma mulher, justamente porque tem questões éticas, né, que envolvem a decisão, a escolha, né, se formar na ausência do serviço. Então, muitas vezes, o aborto seguro é realizado, né, no caso se dá através da clandestinidade. Então, aí, o que a gente tem batalhado é para que haja uma separação do Estado da religião, né? No Brasil, isso é totalmente misturado. Coisas que a igreja não deveria se meter, né? Porque se trata de questões de ordem de saúde pública, né? A igreja ainda faz um lobby, ela já através dos seus deputados também, né? Dos seus políticos. Não é à toa que o grupo apontado pelos evangélicos, né, dos católicos conservadores, cresceu demais nesses últimos tempos, né? Então, a gente tem esse desafio de derrotar essa galera aí que quer, né, continuar controlando o corpo e a sexualidade de nós, mulheres. Eu penso Acho que a gente que poderia, é isso. pode dizer. Eu penso que isso é muito importante para que as pessoas entendam até qual é o papel do vereador, do prefeito, do deputado, do presidente, enquanto que representante do povo, né? O termo democracia quer dizer governo do povo, era para ser, né? Governo do povo. Só que para o povo governar, tem que ter representante desse povo nos locais onde são feitas as leis. As leis são feitas tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado e também pelos vereadores, no caso as leis municipais aqui de Iguatu. Então, por exemplo, hoje, a nossa realidade de Iguatu, se uma mulher precisar fazer um aborto legal, será que tem hospital? Será que tem médico capacitado para isso? Porque também tem até uma definição, é até 22 semanas, que é 5,5 e poucos meses, né? E às vezes acontece de ser mais. Se eu não me engano, essa garota de 10 anos, ela já estava com 6 meses, acho que era, tinha um pouco mais que 5. Então, assim, você vê o tanto de problemas que a gente tem nível municipal, nível local nos nossos bairros, e que vai se estendendo ao longo do Brasil. E é por isso que tanto eu, Lúcia, estou pré-candidata a vereadora e defendo
bandeira do PSOL. As pessoas às vezes falam assim, ah, mas você foi pro PSOL, defende aborto, defende a legalização das drogas e tal, e não procura entender. Né? A Roberta está aí, Informar. pré-candidata a prefeita, é mãe da Elisa, a Elisa tem 5 anos, eu sou mãe do Isaac, tenho 20 anos, eu digo que é a coisa mais importante da minha vida. Quem me conhece sabe que eu não paro de falar nele, é o tempo todo falando nele, é um amor maravilhoso. Isso porque Mas, o processo de descriminalização e legalização do direito ao aborto não impõe a obrigatoriedade de nenhuma mulher recorrer ao aborto, né? pois é, Mas garantir o direito àquelas que não desejam ir à frente na sua gravidez. Quem aqui foi fruto de exato, uma gravidez planejada? É bem raro, né? Alguém que foi fruto de uma gravidez planejada. Então, verdade. se a gente for debater o aborto, a gente tem que debater na perspectiva dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, do acesso a uma educação sexual não conservadora, né? Que a gente possa ter a nossa vivência sexual de uma maneira mais livre, no sentido de que esse livro é no sentido de ter realmente informações, né? E querem barrar essa discussão nas escolas. A minha filha pequenininha, né? Tem 2, 3 anos de vivência na escola. É uma preocupação tão exacerbada desse pessoal que chama ideologia de gênero, que isso não existe, dizendo que a escola está ensinando os meninos a fazerem sexo, não sei o que. Gente, não é nada disso. Antes, se fosse uma educação sexual para a minha filha não ser violentada, identificar o que é uma violência sexual, né? Mas não. A lógica é aquela: meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? As meninas têm um comportamento de florzinha, com as florzinhas de Jesus. Os meninos são os soldadinhos de Jesus. Gente, tá tudo bem na escola para vocês, viu? Tá tudo igual. Na verdade, Pois o é, nosso sonho era que a educação ela fosse mais progressista, né? Inclusive aqui em casa, tanto eu como o pai da minha filha, né, a gente ensina ela, né, desde cedo, a identificar o que é um abuso. Ó, não pode tocar aqui, o estranho não pode tocar ali. Se você se sentir incomodada, você fale para sua mãe, para o seu pai. Ou seja, nós estamos abertos e abertas a escutá-la, né? Que eu acho que esse é o primeiro passo. Você escutar a criança, você ouvi-la, porque e se você não acreditar tiver nela, essa né? relação de confiança e de ter certeza que seus pais estarão ali para te apoiar, você não vai revelar nunca, né? Você não vai revelar nunca por medo, não vão acreditar em mim, né? A minha fala é colocada em xeque. E é bem isso que Eu, você eu, colocou. o Voninho dando boa noite. Vamos lá, Voninho, vamos que vamos. Eu vejo, Roberto, Luz. que o que impede o avanço do debate no país é as pessoas terem o direito de escolha. Eu comparei até com essa questão aí do direito a porte de arma. A meu ver, por que eu estou fazendo essa comparação, né? Porque foi liberado teoricamente, né? A porte de arma foi aí alargado e essa questão do aborto foi restrito, ou seja, totalmente o inverso. Quer dizer, se alguém andar armado, tem um tiroteio ali, eu não tenho escolha sobre a minha vida. Eu vou passar ali e correr o risco de ser morta. Mas a questão do meu corpo, eu tô, por exemplo, com complicação na gravidez e tal, e não quero ter o filho, mas eu tenho que ter, porque senão, você entende a diferença? E aí é interessante pensar que a gente considera que o aborto é possível desde que o motivo esteja de acordo com o que a gente concorda. Não, você só pode fazer aborto se for aqueles 3 casos legais. Se comprometer a vida da mãe, se for mediante estupro, ou então feto com anencefalia, né? E os outros casos? Né? A gente tem problemas gravíssimos de economia, né? Questões de alimentação mesmo. Inclusive, eu fiz a live recentemente sobre direitos da criança e do adolescente. Aqui em Iguatu tem crianças que são destituídas do poder familiar porque o pai e a mãe não têm condições nenhuma de cuidar dos filhos. Teve um caso que a avó foi presa, o pai foi preso,
A mãe foi presa, não tinha nenhum familiar e está aí para adoção. Pelo menos 3 crianças hoje em Iguatu estão para adoção em casos que foram destituídos do poder familiar. Quem falou isso foi o pessoal do próprio Conselho Tutelar. Ou seja, você trazer alguém ao mundo por puramente querer trazer por questões religiosas, sem analisar o sofrimento psíquico que vai ser para aquela pessoa, físico, emocional e de todo o entorno, às vezes pode ser até lá na frente cometer um suicídio. Não é simplesmente a gente fazer o que acha que deve lavar as mãos, sabe? Não, agora eu garanti o seu direito à vida, agora você se vira, né? A meritocracia. Então, Lúcia, é como eu inclusive, falo. depois eu falo, eu te complemento. Tá. Então, é como eu disse, ele não deve ser de acordo com a minha convicção. A realidade de Roberto é uma, a minha realidade é outra. Por mais que a gente seja amiga, colega de partido e tenha ideias em comum, a convicção dela é uma, a minha é outra. É ela que tem que decidir se isso é possível ou não, e eu também que tenho que decidir. E eu acho, Roberto, aí eu entro no campo do machismo, que só esse debate, essa conflito todo, porque é sobre o corpo da mulher. Eu já ouvi umas mulheres falando, gente, se fosse aborto para os homens, eles faziam no caixa eletrônico. Não sei se você já ouviu algo semelhante a Não, isso. É porque em relação ao nosso corpo, nós somos objetificadas. Então eles têm que decidir absolutamente sobre tudo, inclusive quando a gente vai parir ou não. Então a gente isso. precisa entender que a criminalização não tem nenhum sentido. Ela não reduz a taxa de aborto. Se, por exemplo, foi feita essa lei e tivesse reduzido, não, ela só faz uma obstrução para que os serviços públicos e privados eles prestem assistência adequada, empurrando essas mulheres para a clandestinidade. Isso é tão grave que 95% de todos os abortos praticados em situação de risco, que acontecem, no caso, em países em desenvolvimento, que mantêm essas leis, né, restritas, como é o caso do Brasil, né, ele acontece nessa situação de risco, 95% dos casos, ou seja, pode ocorrer não só a morte do feto, como da mãe também. Isso. Inclusive, Lúcia, eu estava lendo sobre a questão do acesso aos métodos os métodos contraceptivos, né? E aí a gente sabe que no nosso país a falta de acesso ainda a esses métodos de anticoncepção é um dos fatores que leva as mulheres a terem uma gravidez indesejada e também o padrão de sexualidade da nossa sociedade, onde há uma recusa dos homens casados e solteiros a usarem a camisinha. Né? Então, dentro de uma relação de casais heterossexuais, normalmente as mulheres, né, têm dificuldade de negociar o uso da camisinha com seus parceiros, se a gente pode chamar de parceiro, estou chamando parceiro assim, né? A questão do casal. Então, há uma negação do uso desse método, né, a camisinha, por parte dos homens. E aí, outra questão, Lúcia, é que, no caso, esses contraceptivos, eles também têm falhas. Por exemplo, 14% é a taxa de falha da camisinha, né? O coito interrompido também é bem alta, a taxa de falha, né? Desse método, chegando aí a 19%. O DIU intrauterino também falha, né? Eu usava o DIU, e o meu DIU ele estava deslocado, né? E aí eu poderia ter uma gravidez indesejada. Se eu coloquei o DIU, eu não quero ter mais filhos, não quero ter mais, tá entendendo? Mas sai do lugar e tem a taxa de falha. E aí eu sou obrigada a seguir com essa gravidez, né? As pílulas hormonais também têm suas falhas de 5%, né? 95% é, a taxa da pílula. O preservativo masculino, como eu coloquei, a camisinha, 14%. A esterilização masculina também tem a sua porcentagem, né, de ocorrer alguma falha. Então, a sociedade, como é extremamente conservadora,
ela prefere não discutir a questão do desejo sexual, do prazer, do uso desses métodos para evitar uma gravidez indesejada, prefere não discutir a sexualidade e a violência contra as mulheres, né? Prefere não discutir que o sexo deve ser algo prazeroso, inclusive para as mulheres, né? Para todas nós, o sexo realmente é Permitido, né? prazeroso, é livre. Muitas vezes a gente está ali para se submeter aos desejos masculinos, né? A gente não está ali para nos satisfazer. Então, tudo isso a sociedade não quer debater, né? A sociedade não quer discutir a questão da sexualidade numa perspectiva livre, né? Onde a gente possa realmente prevenir a gravidez indesejada, né? Onde a gente possa prevenir a violência sexual contra meninas, meninos e também mulheres. E aí, Lúcio, eu entro na lei, na portaria que foi colocada pelo atual, né, que seria o ministro da Educação, que é a lei, né, tipo de lei, né, número da lei, Sim. 2026. Essa lei, ou essa portaria, não, 2282, Lúcia. Essa portaria, ela é totalmente, como é que eu posso falar? Ela Invasiva, dificulta, né? invasiva, ela dificulta o acesso das mulheres ao serviço de abortamento legal. Ela contribui para que a nossa sociedade continue naturalizando a violência sexual contra as mulheres, né? Que continue naturalizando a violência contra a mulher, a cultura do estupro, o feminicídio. Então, essa portaria ela é muito perigosa para nós, mulheres. Essa portaria que foi lançada agora, semana passada, se eu não me engano, né, pelo governo Bolsonaro. Então, essa portaria ela vai dificultar o acesso das mulheres ao serviço de abortamento legal. Né? Se a gente pensar que o número de estupros, né, por dia são altíssimos aqui, os números, né, são altíssimos aqui no nosso país. Se a gente pensar que a maioria não denuncia, né, por conta dos tabus, do medo de não dar em nada, com medo de sofrer outro tipo de violência, desde não ser acreditada, e quando ela chega lá no serviço de saúde, né, para recorrer ao procedimento de aborto legal, aí o médico vai ter agora que denunciar a polícia, né? A vítima vai ter que fazer corpo de delito, exame de corpo de delito, né? Vai ter que provar que foi estuprada. Então, tudo isso dificulta o acesso das mulheres ao abortamento legal. Então, deixa eu só pegar aqui o que é que a lei diz, mais ou menos. É, Você está falando da portaria, né? da portaria, que inclusive já está sendo alvo de crítica, né? Como eu coloquei É, no início, que no esse, caso esse, essa esse é um portaria dos. ela vai discutir. Desculpa. Esse é um dos Essa motivos portaria ela vai pelo. justamente requerer, Lúcia, uma justificativa, né, para autorizar a interrupção da gravidez. Ou seja, por mais que tenha a lei que diga, olha, os casos de aborto legal previstos em lei são esse, né? Aqueles três que a gente já conhece. Ou seja, a partir dessa portaria, vai ter que haver o procedimento, a justificativa do procedimento, né? E aí a autorização da interrupção da gravidez. Só para vocês terem ideia do que essa portaria diz, né? Diz assim, que é obrigatória a notificação à autoridade policial pelo médico, demais profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolherem a paciente. Né? Isso não é papel do médico, né? Ligar para no caso, a polícia, a Criminalizando autoridade ainda policial, informando mais, que aquela né? mulher sofreu estupro, certo? Olha a dificuldade que está sendo colocada para nós mulheres provarmos que fomos estupradas e de ter acesso ao serviço de aborto legal. Outra questão da lei é que
tem que haver o termo de relato circunstanciado, que deverá ser assinado pela gestante ou, quando incapaz, pelo representante legal, dizendo o local e o dia e a hora que o estupro aconteceu, né? O tipo e a forma de violência, a descrição dos agentes da conduta, se possível, e identificar testemunhas. Ou seja, a partir dessa portaria, inclusive, o aborto legal nesse país, né, está sendo negado. Né, está sendo negado, a partir dessa portaria, o direito ao aborto legal. Mas, felizmente, né, devido à pressão, claro, do movimento feminista, né, da Câmara dos Deputados, através do seu presidente, também do Supremo Tribunal Federal, está sendo questionada essa portaria essa semana. Né? O A pseudo-ministro própria, ele vai ter que rever. as próprias defensorias entraram na justiça hoje contra essa portaria, né? E organizações Isso, sociais, como exatamente. você falou, e partidos políticos como o PSOL, foram ao Supremo. Por isso que é tão importante a gente se posicionar e a Isso. gente fazer isso. Eu ouvi coisas assim, e por que vocês são contra a castração química? Se tivesse a castração química, resolvia logo. As pessoas têm uma mania simplista de querer resolver a violência com mais violência. E eu Mais sempre falo, violência. se você pega um homicida, né? Aí a pena de morte, vamos instaurar a pena de morte. Será que vai deixar de nascer homicida? Será que vai deixar de serem feitos outros? A questão é a educação, a informação, é uma política de base, é a própria formação familiar, preconceituosa, abrangente, que a gente faz com que não só existam as leis, porque assim como já existe lei, né? Punindo o aborto, também essa questão do estupro, e já existe uma série de leis contra várias coisas, e as pessoas continuam cometendo crimes, a gente pensa o quê? Não está dando certo. Esse sistema atual não está dando certo. E aí, o que, que a gente pode fazer? Vamos tentar outras alternativas e assim a gente vai tentando, visando uma sociedade melhor, visando uma sociedade mais justa, mais igualitária. E é esse o nosso objetivo enquanto pessoal. E a gente quer chamar você também para ser pessoal junto com a gente, para estar conosco nessas eleições, porque nós estamos fazendo essas lives justamente por entender que a saúde é o nosso bem maior, inviolável. Então, a gente não está indo de casa em casa pedir voto ou fazer pré-campanha. A gente tem feito essas lives para chegar mais próximo de vocês, na casa de vocês, debatendo, trazendo esses assuntos importantes, ouvindo vocês, acolhendo sugestões para que a gente possa implementar no nosso programa de governo. É esse o programa que a gente quer implantar em Iguatu. Uma sociedade inclusiva, mais justa, mais igualitária. Então, a gente pede que vocês continuem compartilhando com os seus amigos. Essa live ela vai ficar disponível no Face, vai ficar disponível também no YouTube. Se não deu para assistir hoje, assiste outro dia. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar no Face do pessoal, no Insta, no YouTube, no da Roberta, no meu, que a gente está aqui à disposição para continuar esse assunto com vocês, porque é muito longo, tem muita coisa, muita nuance. E o desejo nosso, hein, Roberto, era de ficar aqui debatendo um assunto que nos é afeto, né? Mas a gente já deu 8 e 8, então eu já estou aqui me despedindo de vocês e agradecendo por estarem até aqui. Deixar a Roberta com as considerações finais também. E agradecer, né, Lúcia, Roberta, o convite de você ter atendido. então, eu que agradeço também e assim nós, né, estamos nesse momento debatendo esse assunto que interessa a todas nós, né, mulheres e aos homens também. E Lúcia, só para frisar, nós feministas, nós somos contra a castração química, né? Isso vai contra um direito humano. Isso não vai à raiz do problema da violência sexual, que é cultural, não é natural. Se a gente disser que é em favor da castração química, a gente está dizendo que o estupro é um impulso sexual. Né? E desde o início da live que a gente está dizendo que não é natural, não é biológico, não diz respeito a um impulso sexual, até porque você pode ser violentada com objetos,
né, penetrados. Você pode ser violentada quando uma lésbica, por exemplo, escuta, olha, eu vou de um hétero machista, né, homofóbico, olha, eu vou te corrigir, né? Eu vou corrigir, vou penetrar em você para corrigir essa sua lesbianidade, né? Então, assim, não vai à raiz do problema. Inclusive, existem várias formas de violentar sexualmente uma mulher que não é através, né, do pênis. E só para fechar também, Lúcia, eu queria agradecer, né, a participação de todo mundo que está acompanhando a nossa live. Eu peço às pessoas que ainda não estão convencidas do debate que se informe mais, né, que deixe de lado a questão da religião, né, que paute essa questão como direito sexual, né, como um direito reprodutivo, de autonomia e liberdade das mulheres. É isso, né? Um abraço a todo mundo que participou e estamos aqui para dialogar sobre outros assuntos também, Lúcia. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Até mais, tchau, um beijo.